Bem, gente, boa tarde, bom dia ainda, né? Desculpem, queridas e queridos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer muito grande a gente poder, mesmo que nessas condições, retomar os nossos aulões. A ideia do aulão é sempre trabalhar uma temática importante, significativa para a sociedade, para a formação de vocês, para a construção de um mundo melhor. De uma maneira interdisciplinar, né? Então, nós vamos abrir hoje com um tema importantíssimo, absurdamente relevante, que trata da desigualdade de tratamento entre pessoas que pertencem a uma mesma espécie, entre seres humanos. Né? Então, como nós todos aqui sabemos e queremos um mundo melhor, é muito importante que a gente o faça sob um olhar de empatia, mas também sobre o olhar da ciência. Então, essa para mim é o ponto mais, esse para mim é o ponto mais importante desse encontro, é que a gente vai poder abordar esse tema relevante, importantíssimo, mas fundamentalmente sob o olhar da ciência, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos que chegaram até agora, provavelmente chegaram outros alunos. Agradeço imensamente essa equipe maravilhosa que eu tenho o prazer e a responsabilidade de coordenar, mas nenhum trabalho seria possível se não fosse junto com essas professoras, esses professores que compõem a equipe docente do ensino médio. Então, meu muito obrigado. Nós vamos abrir agora, passando a palavra para o professor Henrique. Opa, obrigado, Ana. Bom dia, pessoal. Espero encontrar todos bem aí. Mais um dia nosso de trabalho, né? Hoje um trabalho diferente, envolvendo vários professores. E a nossa temática da aula, falando sobre a história do povo negro nos Estados Unidos. Aproveitando que a Ana havia comentado agora aí com vocês, só para que vocês tenham uma ideia, antes de nós vermos todo aí o panorama dos negros nos Estados Unidos, dados atuais mostram que 14% da população dos Estados Unidos é composta das pessoas negras, tá? Isso em número de pessoas, 14% da população, é aproximadamente 45 milhões de pessoas, tá? E essas pessoas, atualmente, nos Estados Unidos, elas ganham muito menos do que brancos, enfrentam taxas de desemprego maiores, tá? Riscos de pobreza também são maiores e também têm menos cuidados médicos, se comparado com a população branca do país. Tá joia? Então, vocês perceberam uma coisa, que o racismo ele é cruel. A exclusão provocada por ele é cruel. E essas pessoas da qual nós vamos falar, essas pessoas, elas chegaram nos Estados Unidos junto com o colonizador branco. Só que em virtude de racismo dos séculos 16, 17, 18, 19, elas foram sendo excluídas, tá? Então agora nós vamos ver um panorama geral dos Estados Unidos, desde a chegada dessa população até os dias atuais. Vou compartilhar a tela com vocês. Maravilha, já aparecendo aí para todo mundo. Então, logo aqui no início da nossa apresentação, eu coloquei uma foto que é emblemática da colonização dos Estados Unidos e, sobretudo, que envolvia a população negra americana. Uma plantation de algodão localizada no sul dos Estados Unidos, no caso, o estado do Alabama, tá? Isso é um ícone da história americana e um local onde essa população começa a reivindicar direitos, participação, ou seja, uma vida social, tá bom? Vamos lá. Esses primeiros escravos, como eu falei para vocês, eles já chegaram praticamente que junto com o colonizador branco, tá bom?
Dá uma olhadinha aí, ó, 1526, lembrando que o primeiro europeu do século XV que chega na América é Cristóvão Colombo, chega nas ilhas caribenhas. Logo depois, começa a colonização dessas ilhas e aí sim chega na parte continental da América, tá bom? Então, logo no começo da colonização, vocês estão vendo aqui, ó, 1526, o comecinho do século XVI, começam a chegar os primeiros escravos vindos da África e trazidos pela Flórida. Lembrando que a Flórida pertencia à Espanha, tá bom? Logo com o desenvolvimento industrial na Inglaterra, o sul dos Estados Unidos apresentaram melhores condições climáticas e de solo do que o norte. O norte já com aquele clima frio, um temperado mais clássico, um solo rochoso, não foi praticamente que efetivo para o desenvolvimento das plantations, das grandes propriedades. Então, elas começam a se instalar no sul, aonde que a gente tem um clima mais puxado para o subtropical, tá? Um clima mais quente, um solo propício ao desenvolvimento agrícola e o produto, no caso dos Estados Unidos, de grande volume de plantação, foi o algodão. Lembrando que o sul dos Estados Unidos, pessoal, o sistema de plantation adotado lá é muito parecido com o que foi adotado no Brasil. A diferença era o produto. No caso do Brasil, cana-de-açúcar, e Estados Unidos, o algodão. Aí, queridos, com o passar do tempo, começam a ter ações anti-escravistas, tá? A gente já vai passando o tempo e chegando no século XIX, aonde que nós vamos começar a ter movimentos contrários à escravidão. E aí, essa rapaziada que teve essa ideia de ser abolicionista, de ser anti-escravista, foram homenageados nas notas de dólar. Olha aí que belezura. Thomas Jefferson na nota de $2 e ele aqui, ó, Abraham Lincoln na nota de 5, tá bom? A primeira ação anti-escravista foi a de 1808. Olha lá, ó. Thomas Jefferson e o Congresso dos Estados Unidos proíbem a importação de escravos, tá bom? Aí aqui no Brasil vai ter isso também, mas só mais para frente, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? E depois o Abraham Lincoln, que vence as eleições presidenciais, tinha como principal meta de campanha, uma plataforma de campanha, unificar o sistema de trabalho do norte e do sul, consequentemente acabando com a escravidão no sul dos Estados Unidos. Essa ideia, obviamente, não vai agradar os senhores escravagistas do sul. Então, eles começam a conspirar e formam um grupo chamado Estados Confederados da América, queridos. Dá uma olhadinha aí, ó, nas informações. O intuito deles, olha só, declarado em preservar suas culturas e tradições. Quer dizer, puxa vida, para manter minha cultura e minha tradição, eu tenho que fazer mal a outras pessoas, eu tenho que escravizar os outros. Isso é um completo absurdo. E eles diziam que a escravidão era a base da economia. Olha só, hein? Como se fosse na Grécia e na Roma Antiga. Meu Deus. Enfim, os estados do norte já tinham uma visão diferente. Uma visão mais industrial, uma visão mais capitalista. Observem bem, que queriam proteger o mercado interno para fazer ele se desenvolver, tornando mais caros os produtos importados. Obviamente, isso não vai agradar ao sul, tá bom? E o norte, percebendo que o capitalismo ele só funciona quando todo mundo tem dinheiro, ele defendia a mão de obra livre e assalariada para fazer as engrenagens do capitalismo funcionar, tá bom? Eram 23 estados ao todo, os estados da União, também chamados de Yankees. E os estados confederados, ou simplesmente confederados, eles eram 11 estados, como vocês podem perceber, a minoria aí dentro do país. Mas que tinha a grande maioria dos escravos. Olha só, 3,5 milhões, ou seja, 31% da população, praticamente 1/3 da população americana. Tá bom? Olha a divisão entre eles. Os estados da União preservaram a bandeira americana e os Estados Confederados do Sul.
tá? Que no caso aqui no mapa, tá mostrando eles bonitinho aqui para vocês, ó. Eles estão aqui nesse cantinho e todos eles defendiam a secessão caso acabasse a escravidão. Ou seja, se fosse para acabar a escravidão, na visão deles, era melhor se separar do restante do país. Essa guerra civil vai ser devastadora. Entre 600 mil, queridos, e 950 mil americanos vão morrer nesse terrível conflito, tá? Nesse período, quando termina, obviamente o Norte, ele tinha muito mais condições do que o Sul. Não era simplesmente mais estados, mas ele tinha mais condições militares, mais soldados. Então, tudo conspirava para uma vitória do Norte. Mas o Sul resistiu o que pôde. No caso, 4 anos até se render. Quando o Sul se rende, obviamente o cenário é esse aqui que eu coloquei para vocês, ó, devastador. O país estava um caos, tá? Mas principalmente a região sul. Lembrando que a guerra civil, ela acaba sendo desastrosa para os dois lados. Porém, o lado norte, obviamente, ele vai tomar vantagem, principalmente no momento da reconstrução do país, tá? O sul será ocupado militarmente pelas tropas Yankees do norte e a escravidão chega ao fim. Chega ao fim a escravidão, mas não chega ao fim o preconceito, a discriminação. Então, logo após o fim da escravidão, que o presidente Abraham Lincoln assina o fim da escravidão, Abraham Lincoln ele é assassinado no teatro em Washington. Obviamente, seus assassinos são pessoas ligadas ao Sul, possuem um sentimento revanchista, um sentimento de vingança, e no Sul surge a Ku Klux Klan, que vocês já ouviram falar em aulas anteriores, proveniente da palavra grega quilos, que significa círculo, é uma unidade racista, certo? E com o passar do tempo, obviamente, esse grupo ele vai se tornando tão radical que ele acaba sendo colocado na clandestinidade. Mas não satisfeitos, como nos Estados Unidos as leis são estaduais, nos estados do Sul eles se reúnem e criam as leis Jim Crow. Essas leis Jim Crow, que imperavam no sul dos Estados Unidos, excluíam fisicamente a população negra. Olha essas imagens aqui, queridos. Olha essa que terrível. Somente para homens de cor. Tudo era segregado. E manifestações racistas abertamente a favor do branco. E como se a América viesse primeiro somente para brancos. Um verdadeiro absurdo que é marcado nos anos 60 por grandes manifestações dos direitos civis. Nessa imagem... 5 minutos, tá? Ok, Ana, obrigado. Nessa imagem, vocês podem ver uma bandeira confederada, 2 cidadãos brancos, Martin Luther King enforcado. Olha que visão assustadora que essas pessoas propagam. É algo surreal, se tratando de humanos. Mas faziam isso, e alguns fazem até hoje, achando como se essa aberração fosse uma coisa normal. E Luther King, obviamente, um grande ícone, não só da história dos Estados Unidos, mas um ícone do pacifismo mundial, traduz tudo isso, essa loucura, no seu discurso I Have a Dream. Ele tem um sonho em que todos possam caminhar junto, sem distinção de cores. Chegamos às manifestações recentes. Começam em 2014, com assassinatos brutais. No caso, 2014, Eric Garner. Philando Castillo, 2016. E as imagens que chocaram o mundo, da qual vocês têm acompanhado mais, até pela idade de vocês e tudo, são notícias que acabaram sendo divulgados em todos os veículos de comunicação, o assassinato de George Floyd,
aonde ele disse a última frase que não consegue respirar, e aqueles tiros disparados contra Jacob Blake. Essa violência contra os negros, ela não é uma coisa nova na história dos Estados Unidos, queridos. É uma coisa já que se arrasta há praticamente 5 séculos. E somente a consciência das pessoas, o bom senso e atitudes positivas de governantes podem fazer com que essa situação seja controlada, seja punida e seja, de uma vez por outra, por todas, combatidas pelo Estado. Deixo aqui para vocês, para ampliar os conhecimentos de vocês, sugestões de filmes. Espero que alguém tenha assistido já algum desses filmes aqui, que são excelentes. Todos eles abordam a temática da nossa aula de hoje. E para vocês, eu deixo essa mensagem final aqui, desejando uma boa sorte, um grande abraço para vocês. Tá joia, pessoal? Maravilha? Obrigada, Vamos que Henrique. vamos? Super pontual, 15 minutos em cima, assim. Parabéns, viu? Muito obrigado. Valeu, Parabéns. pessoal. Um abração a todos. Excelente, Dom. Valeu. Obrigado, Vamos lá, Gabriel. Estou passando agora para a turma de Bill, Débora e Valtão. Bom, gente, já estou colocando aqui para não atrasar, né, nossa apresentação. Então, dando sequência aí ao que o Henrique falou, a gente tem um contexto, né, onde a ciência vai atuar agora, tentando justificar essas atrocidades, né, tentando justificar esse comportamento e infelizmente, é um lado negro, literalmente, né? A gente usa essas expressões pejorativas de tantas formas na nossa sociedade, tanto que hoje a gente propõe a troca, né, desse termo, que justamente, assim, faz essa referência a coisas negativas. Então, vou usar aqui agora também para falar desse momento da ciência que foi terrível. Então, a gente entra aqui com um início que depois o Valtão vai falar muito mais, acho que ele vai explorar mais esse lado para vocês, que é tentar trazer, né, o histórico científico disso. Então, a gente teve o início dessa proposta científica, né, de justificativas perante a propostas racistas, as segregações, né, dentro da sociedade, através da teoria da seleção natural. Por quê? Porque quando se olhou para a teoria da seleção natural, começou a se perceber, então, que provavelmente você tinha características genéticas sendo repassadas dentro de uma população, que à época não se falava ainda em genética, se falava somente em hereditariedade, né? E nós temos aqui um carinha que foi o chute inicial nessa história toda, que é o Francis Galton. Ele era primo do Charles Darwin, e ele, observando toda aquela teoria que estava surgindo, ele começou a pensar, peraí, mas se a gente tem essas características hereditárias, se a gente tem essa seletividade dentro do meio ambiente, então nós não poderíamos selecionar para produzir humanos melhores? Talvez, à época, ele não estava fazendo menção à segregação racial, ele estava pensando numa melhoria em relação à sobrevivência, à inteligência, a aptidões, tá? Mas foi o chute inicial para que essas teorias começassem a ser aplicadas justamente quando você teve essa invasão periférica, né? A pobreza estava envolvida, os comportamentos sociais estavam envolvidos e se incomodava as pessoas, principalmente aquelas com mais recursos, né? Que viam aquela explosão ao seu redor e se incomodavam. E a maioria dessas pessoas eram imigrantes e negros. Então, consequentemente, voltou-se o olhar científico, né? Que é difícil até justificar isso como ciência, mas era colocado assim na época, e começou a questionar. Então, o comportamento, ele não é hereditário? A pobreza, ela não vai ser hereditária? Essa agressividade dessas populações não podem ser hereditárias? E foi a base para que essas teorias eugenistas, que querem realmente colocar essas populações como fora da espécie humana, colocar essas populações como não merecedoras dos princípios, dos direitos básicos aí, né, que a gente tem que ter dentro de uma sociedade, e fazer essa exclusão.
Hoje a gente tem um pensamento, principalmente vocês que têm recurso ao estudo, à ciência desde muito jovens, vocês aprendem a questionar a base científica de alguma coisa que está sendo proclamada, né? Então, de onde isso foi tirado? Por que o método científico permitiu isso? Qual foi a pesquisa que mostrou que isso é verdade ou não? Mas na época tinha um obscurecimento em relação à ciência, ela não era acessível às pessoas. Então, um médico, um cientista, olhasse para a população e fizesse uma afirmação, olha, realmente, a população negra, ela é menos inteligente, a população negra, ela não pertence à raça humana, a população negra, ela não tem que se enquadrar dentro dessa sociedade, aquilo não ia ser contestado. Então, é por isso que a gente fala que é um lado vergonhoso da ciência, porque, na realidade, você tem um envolvimento político, né, que promove essa ciência e que ela realmente não tem embasamento nenhum. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso era propagado, né, porque eles tinham esse interesse, eles queriam propagar isso. E como você não tinha esse acesso, essa popularização da ciência, isso era aceito e não era questionado. Tá? Então, tem uma onda de atrocidades que surgem a partir disso. Eu nem fiquei pondo muita foto, muita coisa, porque assim, eu acho muito pesado mesmo, assim, muito terrível de relembrar, de observar, apesar da sua importância, né? Porque a gente tem que ter consciência disso para não repetir esses atos. Mas, assim, isso desencadeia, isso justifica um comportamento muito atroz. Então, acaba virando um racismo disfarçado de ciência, né? Um racismo científico. Então, você associa que os negros, eles são seres que têm que viver à margem, têm que viver na periferia, eles são associados à sujeira, então era considerado que os negros tinham germes, traziam doenças que as pessoas brancas não teriam, né? Que eles eram menos inteligentes, então que as ações, as atitudes deles poderiam colocar em risco as pessoas brancas. Tá? Então você vai. Débora. Tá. Você vai legitimando essas ideias e justificando esses comportamentos. Então, tem um diagnóstico médico sendo proposto a essa época de que a pobreza, o pauperismo é hereditário e vem dessas populações. Então, assim, vai virando algo catastrófico e você começa a ter comportamentos para livrar a população, né, dessa doença que vem dos negros. Então, você tem experiências sendo feitas em pessoas negras de forma, assim, terríveis. Você tem a esterilização sendo feita nas mulheres negras, não somente as negras, as indígenas, as latinas também, mas como o nosso foco aqui, né, é a população negra, elas eram esterilizadas contra a sua vontade para não procriar. Não era permitido os matrimônios interraciais. Então, assim, é uma época terrível. E hoje a gente volta o nosso olhar para isso com medo, com receio, porque a ciência, ela tem que desmistificar isso e ela não pode voltar o seu olhar e justificar comportamentos através da genética, justificar características genéticas da forma que ela já fez, né? Então, hoje a gente tem que tirar esse conceito de raça, que é um conceito social, e olhar para o conceito de etnias, que não envolve somente a genética, envolve a cultura, o ambiente, né? Acho que o comportamento humano, ele já evoluiu com esse etnocentrismo. A gente é uma raça muito social, mas, ao mesmo tempo, a gente é uma raça muito dominante, né? A gente quer colonizar, a gente quer conquistar territórios. E acho que olhar para pessoas diferentes evoca esse comportamento, né? De tentar eliminar, dominar. E isso não pode ser aceito dentro da nossa sociedade, por mais que seja um comportamento que seja socialmente aí justificado dentro da nossa espécie. Então, só para deixar bem claro, né? O tom de pele, ele é uma herança poligênica, ele é uma combinação de genes muito variável e depende também dos fatores ambientais. Então, o seu tom de pele, ele não depende somente da sua genética, mas, por exemplo, também da sua exposição ao sol. A gente tem uma noção que, evolutivamente, isso foi aparecendo conforme as migrações das populações hominídeas foram acontecendo e variando o território e a insolação a qual eles estavam expostos, né? E hoje, as pesquisas que a gente tem, elas mostram que, na realidade, entre, né, os grupos étnicos que a gente tem, a diferença entre o nosso genoma é muito menor
no geral, entre várias populações diferentes, do que dentro de uma mesma população. Você tem hoje, né? Débora. Só um segundinho. Você tem hoje muito mais diferenças que podem ser vistas dentro de um mesmo conjunto étnico do que no geral. Quando você expande isso, você não encontra marcadores genéticos exclusivos de uma população, muito menos, né, que diferenciem geneticamente as pessoas. Então, essas teorias, elas realmente são para promover o racismo, elas não têm embasamento científico. Beleza? Obrigada, Débora. Walter? Pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí para participar desse momento. Eu acho extremamente importante, né? Walter, Oi. Eu não sei se todos estão sentindo isso, mas eu estou achando que teu microfone está um pouco baixo. Dá para aumentar um pouco? Eu vou trocar. Espera aí que eu vou trocar de fone, então. Tá. Henrique, busca meu fone lá, por favor. Agora melhorou. Hã? Agora melhorou. Aqui tem 10 fones, mas funcionando não sei quanto, porque é todo mundo jogando videogame, né? Agora já tá bom, Valtão. Tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Baixo, melhorou. Melhorou um pouco, sim. Se foi só um pouco, acho que não adianta, mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu fazer a minha apresentação então aí. Estão me ouvindo? Então, beleza. Peço desculpas, tá? Dando, de certa forma, um prosseguimento, né? Ao que foi falado, tanto pela Débora, né? Quanto pelo Henrique, surge então uma ideia que nós chamamos de darwinismo social, tá? Só um minutinho que já aparece aí para todos. Não, Valtão. Não está aparecendo? Não. Só um minuto. Bom dia aí. Não vai ter música enquanto isso, Valtão? Bota um Metallica aí, ou System of a Down no começo. Tá aparecendo agora ou não? Ei, meu Deus do céu, esse computador não tá fácil. Agora sim. Tá começando, isso mesmo. Apareceu, Walter. Beleza, então. Dentro do contexto abordado tanto pelo Henrique quanto pela Débora, pessoal, surge eu falo uma apropriação das ideias darwinistas, né? Das ideias e da ciência praticada por Darwin como evolucionista, por parte de alguns sociólogos, né? do século XIX, né? Principalmente. Um deles, até já citado pela Débora, o próprio Galton, né? Primo de Darwin, que, de certa forma, se apropria dos estudos do primo, do darwinismo, para poder justificar todo esse fator imperialista, colonialista e racista que nós temos desde séculos até anteriores a isso, né? Quando a genética, de forma alguma, justifica tais motivos, né? Então, ele como teoria, né, ele diz, no darwinismo social, né, que os grupos humanos e raças, né, que na verdade todos estão inseridos dentro da mesma espécie, né, Homo sapiens, eles estão sujeitos às mesmas leis da seleção natural que foi proposta por Darwin, quando isso não é real, tá? Então, esse darwinismo social, ele vai assumir postulados da sobrevivência biológica de animais e plantas, aplicando-se esses conceitos de sobrevivência, né, num ambiente que se modifica constantemente, dentro do contexto social humano. Isso é infundado, tá? Ao ponto de vista tanto biológico quanto social, né? Mas isso, quando apropriado por pessoas que influenciavam a sociedade no final do século XIX e início do século XX, acaba se tornando popular. Então, justifica-se que menos fortes, entre aspas, declinariam suas culturas, tá? Delimitariam suas culturas, enquanto os mais fortes, os mais ricos, cresceriam sempre mais em poder e influência cultural sobre os fracos, e justificando o que nós temos, então, como desigualdade social, racismo, imperialismo, né? Então, utiliza-se, né, pessoal, da obra-prima da evolução biológica. Para mim, eu como biólogo considero
ainda hoje, né, A Origem das Espécies e Seleção Natural, o maior livro da biologia de todos os tempos. Isso é uma opinião particular, né? Então considero como o maior livro, e é um livro de 1859 que traz como base, né, de seleção que os membros de uma espécie com maior probabilidade de sobreviver, procriar, deixar descendentes, como a Débora citou geneticamente, são aqueles que vão apresentar características que foram oriundas de mutação, que Darwin mesmo não conseguiu achar, né? Precisou, ocorreu o neodarwinismo através de estudos de genéticas e hoje biomolecular, né? Então, essas características forneciam vantagens adaptativas a um ambiente específico, a um ambiente que talvez teria se modificado, tá? Ainda dentro do conceito de darwinismo social, né, ele propõe que os seres humanos, como os animais e as plantas, devem competir na luta pela existência. Então, assim, ocasionando um sobreposicionamento de raças, que não é fato, né? E aí, o primeiro a levantar essa hipótese essa teoria, do darwinismo social foi um filósofo e cientista inglês, o Herbert Spencer, lá no final do século XIX. Né? E aí ele ainda diz que a vida dos seres humanos na sociedade era uma luta pela existência, governada pelas teorias biológicas da sobrevivência dos mais aptos. Ou seja, ele pega o cerne dos estudos de Darwin para poder justificar uma sobreposição de raças, né? Então isso é terrível, né? Do ponto de vista social, humano, né? E até mesmo de convivência, né? Então talvez isso enraiga na cabeça das pessoas que estão numa posição maior dentro da sociedade uma sobreposição que não existe, tá? Então, esse darwinismo social ele tem como característica uma variedade de políticas e teorias sociais, tanto no passado e que se prolongariam pelo presente até hoje, no futuro, como tentativa de reduzir o poder de governar às teorias biológicas de comportamento humano, ou seja, as pessoas, as classes dominantes, justificando, então, fatores aí como o racismo, né, o imperialismo e o capitalismo, que são o que acaba governando o mundo, principalmente através das nações imperialistas, né, e que internamente, como o Henrique já mostrou, né, praticam o racismo para confirmar essa condição darwinista social. Tá? As ideias gerais, né, do darwinismo social, elas surgem basicamente, né, pela influência do capitalismo inglês, né, como que algumas raças sobreviveriam e outras não, tá? Dentro dessa questão do capitalismo inglês. Então, eles extrapolavam, né, que na luta pela sobrevivência em um contexto ambiental com recursos limitados, no caso aí o capital, algumas raças sobreviveriam e outras não. Quem seriam essas raças que sobreviveriam? Os ricos, a classe dominante, né? Então, mas o darwinismo social que foi proposto, ele se apropria, né, como eu já falei anteriormente, das ideias de Darwin que estavam em expansão nesse século, né, no final do século XIX, principalmente após a publicação de Origem das Espécies, né? Então, muitos teóricos e sociólogos propagavam os postulados que eram altamente controversos, né? E aí os darwinistas estabeleciam que pretos, mulheres e a classe baixa ou trabalhadora não tinham habilidades físicas e nem mentais necessárias para prosperar no mundo moderno, né? Quando, na verdade, isso é simplesmente uma justificativa de domínio, tá? E aí algumas charges aí para mostrar, né, que o homem pergunta o que seria o darwinismo social e a esposa pergunta, é a sobrevivência dos ricos, né? Valtão, 6 minutos, tá? Já foi. Beleza. As posturas e críticas ao darwinismo social, né? A política e o social, né, segundo Darwin, não deveriam ser guiados por uma luta de sobrevivência, porque o ambiente é diferente, né? No ambiente biológico, o meio muda, e aí sim o meio seleciona os mais adaptados, e não o poder que ele tem. Então, a política e o social não seriam guiados por essa sobrevivência. Existe uma separação clara entre o que é evolução biológica e social, né? Especialistas afirmam que Hitler e Mussolini se basearam no darwinismo social para poder provocar todas as consequências trágicas que eles trouxeram à humanidade, né? Então, o Hitler até propunha que a saúde dos alemães foi corrompida, né, por essas pessoas, né? Então, a posição do darwinismo social foi criticada várias vezes.
Aqui, né, só para a gente terminar, acabou passando um pouquinho, né, o Robert Spencer justifica o imperialismo, né, o domínio político de uma nação, através de uma ideologia científica e válida. Então, ele valida a ideia do darwinismo social Tempo, viu, Valtão? Tá, um segundinho, Ana. Como questão biológica, tá? Onde os mais fortes sobreviveriam, os mais fortes seriam os de maiores classes sociais. Né? Como a Débora já citou sobre o Galton, né? O Galton ele defende geneticamente a teoria eugenista, como a Débora já citou, tá? E aí, por fim, né, na atualidade nós temos aí a sobreposição imperialista das nações, né? As nações capitalistas avançadas baseiam seu capitalismo e darwinismo social, né? E os Estados Unidos, por exemplo, são o maior exemplo disso, tá? E outro fator também hoje é a questão da extrema-direita, que também é uma forma de defesa do darwinismo social, tá certo? Peço desculpas aí pelos entreveros tecnológicos e agradeço aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Tamo junto, Vart! Obrigada, Valtão, foi ótimo, muito Obrigado, parabéns, Henrique, parabéns, Débora, parabéns, Walter. Valeu, fera. Chance Um orgulho mais agora. Obrigado. em fazer parte dessa equipe. Cada dia é um orgulho maior fazer parte dessa equipe. Eu vou começar, gente, Ô, Valtão, tira o seu slide aí para eu poder compartilhar. Eu vou começar flutuando um pouco, né? Entre o Henrique, a Débora e o Walter. Esse darwinismo social que o Walter acaba de falar, como que ele foi implantado nos Estados Unidos? Através de uma lei. O Henrique já falou. A partir da Guerra de Secessão, os estados ganham maior autonomia, com medo de uma segunda Guerra de Secessão. Apesar da vitória do Norte, os estados do Sul possuem leis próprias, assim como posse de arma, uso de drogas ou não, pena de morte. E aí, nos estados do Sul, vai acontecer o que nós chamamos de regra da única gota. Então, quando a gente entra em demografia, essa regra da única gota, gente, vai possibilitar o processo de segregação racial e o processo de não miscigenação. É enviado dos Estados Unidos para o Brasil na década de 1950 vários antropólogos e cientistas sociais para tentar ver como o Brasil não caiu no conto desse processo de segregação. E aí, justamente, o conceito que os antropólogos pegam é o da miscigenação. Só que essa miscigenação não é brasileira em si. O próprio povo português já era um povo miscigenado. Um povo que vinha de vários reinos e que teve a invasão dos mouros. Então, o português já era mais próximo de outras cores de pele do que os ingleses, do que os irlandeses. Então, com a regra da única gota no início do século XX, nos Estados Unidos, nós vamos ter um processo de segregação. O Henrique falou muito bem de 14% da população ser negra nos Estados Unidos. Se você pegar essa população no Brasil, nós chegamos a mais de 50%. Porque por essa regra da única gota, qualquer ancestral seu que fosse negro, mesmo você sendo branco, você era considerado negro. E aí sofria um tamanho processo de segregação. Assim como o Henrique já passou, perceba essa segregação avançando no século XX, anos 20, anos 30, com separação negros, separação brancos. Não importando, e isso é muito importante, a classe social. Alguns negros, você acompanha nessa foto, já eram de uma classe média, mas eles não tinham o mesmo direito dos brancos, ok? Não importava a sua renda. Você podia ser um esportista, por exemplo. Tanto é que nós temos aquele movimento. Então, por essa segregação, como esse ônibus, que os negros tinham que andar no fundo do ônibus e os brancos na frente, independente de lugar vazio ou não, né? A campanha que a Débora falou de esterilização coletiva dos negros para evitar o crescimento vegetativo dos negros dos Estados Unidos e a lei em si. Eu estou falando um pouco rápido porque eu quero passar um videozinho no final de 2 minutos. A lei em si é muito importante, porque o direito nos reserva o direito de estar correto, né? O direito de ser inocentado em qualquer direito mundial
eis que prove alguém o contrário. Os negros, na década de 20, 30, 40 e 50, no Sul, eles tinham que provar a inocência. Não era os acusadores que tinham que provar a culpa dos negros. Então, era invertido. E aí eu quero que vocês percebam como que isso, o enforcamento de pessoas, era um evento na sociedade. Um evento na sociedade branca, onde a senhora colocava o seu melhor vestido, onde o senhor apontava para os negros mortos. E aí eu trago um filme para vocês que fala dessa incapacidade do negro se proteger, que é A Espera de um Milagre. Os outros filmes que eu ia citar, o Henrique já falou, Espera de um Milagre, um negro forte acusado de estupro de duas menores, de morte de duas menores, e não era ele, né? E não era ele. E ele é acusado à cadeira elétrica, e mesmo os policiais, sabendo que não era ele, não tinham o que fazer contra isso. Sobre essa imagem, tem uma música muito emblemática, de uma pessoa chamada Billie Holiday, a rainha do jazz na década de 20, 30 e 40 nos Estados Unidos. Ela lança uma música chamada Estranho Fruto, que eu vou colocar no final, para vocês entenderem o sentimento de uma negra que trabalhava em cassinos de branco, que trabalhava em casas noturnas de branco. E ela canta essa música justamente no meio de todos os brancos. E aí ela é afastada dos palcos. O disco dela é considerado o pior disco da história dos Estados Unidos, sendo que fez muito sucesso, mas era um disco crítico, falando da segregação racial. Além de Billie Holiday, nós temos o Martin Luther King, que já foi citado, em seu famoso discurso, né, I Have a Dream, que foi uma marcha, na verdade. Ele sai do Sul caminhando, muitas pessoas conclamam ele, começam a seguir, e ele faz o discurso em Washington, falando da condição de vida no Alabama, no Mississippi, Tennessee, entre outros estados, né? Um outro grupo que fez muita força, mas de um outro jeito não pacifista, foram os Panteras Negras. Os Panteras Negras utilizavam de assaltos, de choque diretamente, de algum sequestro, para conseguir visibilizar, né, tornar mais visível, visibilizar, né, tornar visível o processo de luta negra. Os Panteras Negras você acompanha também no Mordomo da Casa Branca, como já foi falado, ok? Nós temos um outro grande ícone, que é o Malcolm X. O Malcolm X, que foi um ex-presidiário, e ele faz uma luta islâmica. Ele se converte na prisão ao islamismo, e ele começa a promover passeatas, promover comícios, para falar da igualdade racial. Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, gente, vocês acompanham fortemente que nós temos essa separação nos Estados Unidos. E essa separação, desde a lei lá da única gota, não possibilita uma incursão social, né, entre negros e brancos. Então, nós vamos ter um país menos miscigenado, o que fica mais fácil de segregar. Imagina uma lei de segregacionista no Brasil. Ela seria muito complexa, muito difícil, porque nós somos um país muito miscigenado. Como nós tivemos leis que evitavam o contato no sul dos Estados Unidos, essa miscigenação se deu de uma forma muito minuta. Então, é muito fácil essa comparação, que dura até os dias de hoje. O negro era usado nos Estados Unidos como difamação, como parte de ser algo menor, como essa peça dos Estados Unidos da década de 20, que mostrava o rapaz branco se transformava em negro e começava a fazer bobeira, como se fossem os trapalhões. E isso era intrínseco na sociedade e perdura até os dias de hoje. Então, se nós percebemos o dia de hoje, galera, uns dados para vocês antes da música, eu quero mostrar que as prisões por maconha, comparadas por uso de maconha, ok? Por posse, comparadas entre negros e brancos, são surreais, né? Então, se um branco é pego portando maconha, ele não é preso, ele é liberado. Se o negro é preso portando maconha, é pego, ele vai preso e responde por processo. Então, 2,5 milhões... 10 minutos, Xande. Se encontram presos nos Estados Unidos, ok? 2,5 milhões de pessoas se encontram presas nos Estados Unidos, ok? Desses, 44% são negros.
Só que só 14% dos negros da população é negra. Então você percebe, 14% da população geral é negra e 44% dos presos são negros, ok? 59% das condenações à prisão perpétua, ok, são negros. Para cada 6 dólares com branco, negros possuem $1. 20 vezes mais condenações de negros por casos parecidos ou iguais, segundo a sentença dos Estados Unidos. 3 vezes mais expulsões das escolas. 3 vezes mais expulsões de escolas. Uma clara percepção de tratamento diferente pela polícia, ok? De acordo com as pesquisas, mais de 70% dos negros e 37% dos brancos concordam com isso. E os que menos têm casa própria. Então, enquanto 73% dos brancos têm casa própria, apenas 40% dos negros possuem casa própria. E aí nós vemos um país dividido, de bairros somente de negros e bairros somente de brancos, escolas somente de brancos, escolas somente de negros, fazendo essa diferença demográfica, ok? Eu quero mostrar para vocês, fui muito rápido, eu sei, gente, mas com o cronômetro fica muito difícil, a gente acaba atropelando as falas, né? Eu quero mostrar para vocês que é muito impactante a letra cantada pela Billie Holiday, na década de 30, que é maravilhosa. Eu peguei uma versão que é traduzida e com imagens, que vai representar esse processo negro, até chegar aos dias atuais. Então, não é um fato, muito cuidado, nós estamos falando de um processo que acontece em todo o longo de uma história dos Estados Unidos. Não é um fato, é um processo, respaldado no princípio por lei, mas que evitou uma miscigenação, e evitando essa miscigenação, conseguiu segregar de uma forma mais eficiente. Ok? Vamos lá, Billie Holiday. Para fechar essa minha fala tão rápida, tão correndo, né? Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. É isso. Acho que vocês viram aí, através, imagina a Billie Holiday cantando isso no meio de vários brancos,
felizes, contentes, bebendo uísque, né? É a mensagem que eu deixo hoje. Nada mudou, apenas se modernizou. Okay? Grande beijo, gente. Desculpa o atropelo aí. Imagina falar uma aula de 1h30 em 15 minutos. Eu pus o cronômetro do lado, fiquei mais nervoso ainda. Obrigada, Xande, mas você encerrou brilhantemente, viu? Obrigada por ter trazido música, cultura, sensibilidade aí para esse momento. Papa. A bola é sua, Papa. Agora é com você. Bom dia, pessoal. Meu som tá bom aí? Tá todo mundo me ouvindo? Ah, sim. Tá ótimo. Bom, eu queria primeiramente agradecer aos colegas. A fala de todos foi muito boa. Gostei muito, aprendi muito com vocês. O percurso que vocês fizeram são percursos fundamentais para entender a questão do negro, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, né? E nós temos aqui, apesar de ser de uma forma diferente, né? O racismo brasileiro e o racismo nos Estados Unidos tem características distintas, mas é uma questão que tem suas conectividades. Afinal, o racismo ele tem uma história relacionada ao colonialismo, à modernidade, ao capitalismo, ao desenvolvimento e expansão dos mercados europeus e do imperialismo europeu, né? E dessa visão de superioridade que os europeus construíram ao longo da sua consolidação como civilização. Então, é muito importante para a gente pensar o mundo globalizado, é muito importante para nós pensarmos o futuro que nós queremos, uma vez que hoje é muito difícil voltarmos em um momento em que nós nos fechávamos em comunidades, em nações, sem o contato com o planeta, né? O racismo é um problema que não é mais só dos Estados Unidos, não é mais só do Brasil, ele é um problema mundial. E as suas consequências, elas são consequências que impactam toda a economia do planeta, direta ou indiretamente, impactam toda a sociedade do planeta, direta ou indiretamente, impactam na violência simbólica, na violência social, principalmente aqui na América, né? E principalmente na parte da América que foi colônia de exploração. Então a minha fala, ela é uma fala que vai muito nesse sentido, de tentar compreender a formação das elites e como essas elites compreendem a si mesmas e ao povo aqui nas colônias de exploração que se constituíram na América. É uma fala que vai se basear numa leitura sociológica a partir de um teórico americano, né? Americano que eu digo, não é a América do Norte, né? Porque eu digo que é tão ideológico essa noção dos americanos, dos norte-americanos, dos estadunidenses, se chamarem de americanos, que não existe nenhuma palavra em inglês para estadunidense. Porque eles se chamam americanos. Então, quando você não tem uma palavra para se dizer estadunidense em inglês, você não abre nem essa possibilidade na mente para eles se pensarem de uma forma diferente. Então, quando eu digo um sociólogo americano, um pensador americano, eu estou tentando chamar de volta a América para os americanos. E dessa vez os americanos de fato, né? Que venham lá da América do Norte, Central e do Sul. E esse americano é um americano do Peru, um americano da América do Sul, portanto, chamado José Carlos Mariátegui, que tenta compreender a constituição das elites e do povo nas colônias de exploração da América. E isso implica compreender também a formação das elites e do povo nos Estados Unidos, ou seja, na parte sul dos Estados Unidos, nas colônias de exploração do sul. O Henrique, no começo da nossa aula, fazendo já esse gancho com a história, que é o que eu pretendia fazer, ele pontua muito bem ali que há uma diferença, né, na construção de nação entre o norte e o sul dos Estados Unidos por conta de condições climáticas, de condições geográficas e de condições de interesses econômicos da Europa. E, portanto, a partir dos séculos 16 e 17, nós vamos ver as colônias de exploração sendo formadas e as civilizações que viviam nesses territórios, já por volta de 4 milênios, passam a ser invadidas, saqueadas, e ao passo em que milhões de seres humanos são assassinados e escravizados em guerras de ocupação
em guerras de assentamento de colonos, em alguns locais para a produção de feitorias e para a produção de engenhos, como é nas colônias do Brasil, a gente vai ver ali nascer um novo modelo civilizatório. O José Carlos Mariátegui é um peruano que vive de 1894 a 1930, e ele vai dizer que nessas colônias de exploração, o processo de colonização ele se deu pelo estabelecimento de um branco europeu invasor, escravista e genocida, que forjou uma sociedade a partir do genocídio e da expulsão dos indígenas e da expoliação dos escravizados africanos, se alocando junto desse território, explorando os descendentes desses africanos como uma elite nacional. O Mariátegui ele diz o seguinte: quando a gente olha, por exemplo, para a Ásia, quando a gente olha, por exemplo, para os territórios da China, lá nós vemos uma elite que se solidariza e que se reconhece no seu próprio povo. Por quê? Porque quando a gente tem, por exemplo, a invasão da Inglaterra na China, nos movimentos do neocolonialismo, você tem ali um chinês que tem uma ligação com o seu próprio povo pela tradição do chinês, né? Pela cultura, pela religião, pelos valores morais, não é? Pela ética. Enquanto que na América, a elite que se forma a partir das colônias de exploração, ela não se reconhece no povo que se forma nessas mesmas colônias. Por quê? De onde vem o povo da colônia da exploração? Vem dos indígenas e vem dos negros. No caso dos Estados Unidos, quem são esses indígenas? São os indígenas que são o tempo todo colocados como o selvagem, não é? Como uma ameaça ao projeto civilizacional, cristão, não é? De liberdade daqueles que vêm ocupar essa região, e também na América como um todo, né? Se você pegar a América Espanhola e a América Portuguesa, os indígenas, além de serem escravizados e catequizados, eles também são executados em larga escala, em uma guerra biológica, através de doenças que vão ser passadas a eles, digamos assim, sabendo que isso estava sendo feito ou não, né? Direto ou indiretamente. Assim, nesse sentido, a própria escravidão, ela funda a constituição das elites e do povo na América da colônia de exploração, certo? E quando a gente pensa os Estados Unidos em específico, o Estado que se formou ali é um Estado que esteve a serviço, historicamente, das elites que são brancas e descendem desses europeus que vieram ocupando esses territórios. Portanto, marginalizou, de uma certa forma, esses povos que não faziam parte desses grupos brancos e privilegiados. Como o Henrique muito bem colocou, nós temos lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, cerca de 13, 14% da população norte-americana, estadunidense, de negros. E no caso brasileiro, nós temos aí por volta de 50% a 52% da população brasileira de negros. E por que nós temos uma representatividade muito maior da questão do negro na cultura americana, né, do que na cultura brasileira? Bom, a sociologia ela tem alguns indícios do porquê disso. Bom, em primeiro lugar, a população negra norte-americana, ao longo das falas, o Xande ele explorou isso muito bem. Essa população ela foi segregada de uma maneira formal, né, após a abolição. Ela foi segregada em espaços, ela foi segregada em convivência, ela foi segregada em direitos. O negro, ele não foi incluído na sociedade de classes que se desenvolveu ali, naquele capitalismo industrial. Ele simplesmente foi liberto e problema dele, se vira. Você não tem os mesmos direitos que os brancos, você tem um marcador simbólico da diferença, que é a sua cor, e você tem que se virar diante disso. Então vão surgir os guetos, os bairros negros, as igrejas de negros, não é? As escolas de negros, e isso vai criar uma demanda por representatividade muito maior pelos próprios negros. E pelo fato de que exista uma lei objetiva que segregue, isso cria a materialidade do racismo. Não é? Isso se torna muito mais objetivo e impulsiona
a mobilização por representatividade. É daí que nós temos, por exemplo, a Rosa Parks, que impulsiona o movimento de Martin Luther King. Se vocês não conhecem a Rosa Parks é uma senhora que se negou a dar o lugar no ônibus para um jovem branco e foi presa por conta disso. E a comunidade negra passa a não usar mais ônibus para ir trabalhar e começa a ir trabalhar a pé. Só que quem é que usa ônibus? É o trabalhador, não é? E a maior parte do trabalhador que usava ônibus era negro. Quando os negros param de usar ônibus, em protesto a essa situação da Rosa Parks, que havia sido punida por conta disso, uma senhora que não cedeu lugar a um jovem branco, as empresas de ônibus começam a ter prejuízos muito altos. Então os negros eles começam a perceber que eles podem utilizar a própria lógica do sistema contra o próprio sistema. E aí que a gente começa a ter mobilizações, como a do Martin Luther King, os próprios Panteras Negras, não é? Por quê? Como é que acontece os Panteras Negras? Os Panteras Negras, a gente está falando de uma polícia racista nos Estados Unidos, que continua até hoje. A gente viu aí o que aconteceu com George Floyd e outros, muitos casos, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. E a gente tem essa tendência a dar mais visibilidade quando é fora daqui, né? A gente não pode se esquecer que o nosso exército matou um pai de família com 80 tiros dentro de um carro, né? E a gente não deu essa visibilidade que a gente deu para o George Floyd. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Então veja, os Panteras Negras eles surgem como? Eles surgem a partir de uma brecha na lei americana. Os Estados Unidos têm a ideia do self-made man, não é? De que o homem tem que fazer a sua própria segurança, a sua própria defesa da casa e da família. Então todo mundo tem o direito de ter uma arma. O que os Panteras fazem? Quando a polícia entra nos bairros negros, eles simplesmente acompanham a polícia armados. Se a polícia se excede, eles protegem os negros contra quem eles estão cometendo algum tipo de injustiça. E aí surge todo um movimento que abala a estrutura norte-americana, né, e demonstra para os Estados Unidos que ali a luta por direitos, por representatividade, por reconhecimento, era muito mais ampla e muito mais objetiva do que jamais havia se visto na história até então. E onde se diferencia, né, do nosso país? No Brasil, a segregação após a abolição, ela não é formal, ela não está ligada a direitos legais, ela é informal. E isso dificulta a mobilização contra algo que não é materializado. Por quê? Porque não está no plano da objetividade, está no plano da subjetividade. A segregação, no caso da cultura brasileira, está no plano dos costumes, está no plano da cultura, no plano da cognição. Isso se mascara naquilo que nós chamamos de mito da democracia racial. Porque na tentativa de criar uma nação, na tentativa de se estabelecer uma cultura sem preconceitos, reconhecendo a própria miscigenação que nós vamos ter lá nos anos 30, a gente vai ter a ideia de cordialidade e de que nós não somos uma sociedade racista, mas que nos números isso se expressa, sem que tenha uma lei para dizer isso, como tinha nos Estados Unidos. E isso gera uma cortina de fumaça. E é por isso que falar do racismo no Brasil é muito diferente de falar nos Estados Unidos. E agora, voltando para os Estados Unidos, que é o nosso tema de hoje, né, é por isso também que esses 13% da população norte-americana conseguem fazer essa grande mobilização, conseguem se organizar e abalar toda a estrutura política norte-americana em dias de protesto contra as mortes injustas dos negros, o movimento do Black Lives Matter, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, essa lógica que os Estados Unidos construiu de segregação, tá? Essa lógica que os Estados Unidos construiu de marginalização legal, né? Um apartheid de uma população, pouco se fala disso, pouco se aborda esse aspecto do que eu vou falar agora, talvez porque se conta sempre a história dos vencedores. E os Estados Unidos são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou dizendo isso? 10 minutos, Papa. Oi? 10 minutos. Obrigado. E por que eu estou dizendo isso? Já estou encerrando a minha fala. Existe um teórico italiano chamado Domenico Lo Surdo,
E ele faz uma reflexão bem interessante sobre isso, dizendo o seguinte: o que foi o nazismo? O nazismo foi a lógica que a Europa aplicou às Américas, aplicada sobre a própria Europa. E onde que o nazismo encontrou bases para construir a sua dinâmica segregacionista? Na política norte-americana. Na segregação, no apartheid do negro norte-americano. Na separação dos gentes e dos não-gentes que a cultura norte-americana estabeleceu. Se você pensar, por exemplo, em empresas como a IBM e como a Ford, são entusiastas do nazismo. Os Estados Unidos e a cultura americana, antes da Segunda Guerra Mundial se tornar o que ela se tornou, antes dos Estados Unidos entrar em choque, em conflito com a Alemanha nazista, os Estados Unidos ele era muito mais semelhante à cultura nazista do que aos ares democráticos de liberdade. Por conta de tudo isso que a gente está mostrando aqui. Né? E, portanto, essa dinâmica que o nazismo aplicou com os judeus, com os homossexuais, com os esquerdistas, com os testemunhas de Jeová, com os deficientes físicos e mentais, de segregar, de dizer, esse não é gente, esse não pode, esse não convive no mesmo lugar que eu, não tem os mesmos direitos que nós, brancos superiores. Essa lógica não foi inventada lá. Ela tem uma herança, ela é uma herança de onde? Da colonização americana. Da América, da colonização de exploração. E que se materializou de uma forma legal e formal nos Estados Unidos. E, portanto, a gente não debate, não discute isso, porque os Estados Unidos é o vencedor da Segunda Guerra Mundial. E aí os nazistas aparecem como os únicos vilões. Sem que a gente discuta, de fato, a origem de todo esse preconceito, que está na origem da própria constituição das elites americanas, que hoje tem a sua principal representatividade no seu governo, que é o governo Donald Trump, que é a caricatura dessa elite, que não se importa com vidas, e sim com dinheiro. Essa era a minha contribuição para hoje, galera. Maravilha, fera. Parabéns. Valeu. Tamo junto. Nossa manager. Olha lá. Obrigada, Papa. Muito obrigada mesmo. Gente, eu esqueci de comentar, né, com os alunos no início, que a nossa dinâmica seria essa de apresentação dos professores, da Débora, e depois nós abriríamos para as perguntas, para debate, questionamentos. Então, a partir de agora, nós estamos aí à disposição dos alunos que quiserem dar sua contribuição com perguntas, comentários, questionamentos. É isso aí, moçada. Esse é o momento mais importante do aulão. Então, nós estamos aguardando ansiosamente a participação de vocês. Pode abrir as câmeras, né, Henrique? É isso mesmo. Opa, open cameras! Deu tempo de trocar já, pentear o cabelo. Eles adoram esse momento. Oi, Rafa. E aí, Rafão? Que legal. Poderoso. Gabi também. Olha aí, ó. Aí, ó. Tudo bem, Gabi? Ó o Lucas chegando aí. Isa. Ana, tudo bem? Cadê a Alice? Não vai abrir aí a câmera? É isso. Como diria um professor de física, que eu não vou dizer o nome, dúvidas, sugestões. Como é que é? Dúvidas, sugestões, críticas, reclamações, perguntas, insultos, elogios, comentários, esclarecimentos, pode falar. Vou aproveitar e mandar um beijo para as meninas do terceiro aí, ó. Saudade de vocês. Só para as meninas, né? Quem abriu a câmera, privilégio de quem abriu a câmera. Olha lá, Vitor. A gente representa a nossa sala tem uma ausência. Só a gente. Olha o Capelli aí, ele não está comendo. Muito bem, milagre.
Saudades de vocês. O Rafa Weiser não cortou o cabelo ainda, né? Que isso, ele tá um monstro, tá bonitão. É isso aí, fera. Vamos, gente! Não é uma pergunta, eu queria comentar. Primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês por fazer isso pra gente, justo num sábado. Foi incrível, por mim eu ficaria, sei lá, até 10 horas da noite, porque isso não tem limite nessa vida. É o jeito de falar, eu ficaria o tempo que vocês quisessem, porque foi incrível. Ah, mas só até antes da novela. Não, eu queria falar porque, assim, atualmente, eu assisto Fórmula 1, né? E teve umas semanas pra cá que o Hamilton, ele começou a fazer os movimentos antirracistas pelo caso da Breonna Taylor, eu acho que chama. E aí ele começou a fazer pouco, colocava uma camisa, depois mudou pro capacete, agora ele pintou o carro para preto. Mudou a cor, né, de prateado para preto, o carro da Mercedes dele. Só que aí alguns pilotos, eles começaram a criticar, muitos começaram, e eu acho que eles baniram esse movimento dele, porque ele pedia para ajoelhar em caso ao caso do Black Lives Matter, e alguns pilotos acompanharam, só que eles deixaram de acompanhar. E eu só queria saber o que vocês têm a falar sobre isso, porque eu achei muito interessante, sabe? É uma coisa que está acontecendo agora, aconteceu sábado passado, domingo passado, não sei se vai acontecer esse, sabe? Eu posso comentar? Tudo bem? Vamos lá. Ô, querido, então, Isa, eu acho o seguinte, a Fórmula 1, eu sou fã também, né, da Fórmula 1, gosto muito e acompanho há muitos e muitos anos. Mas a Fórmula 1 é um esporte elitizado, né? Então, eu acho que a atenção que o Hamilton estava querendo era como uma união dos pilotos para questões de fora desse mundo da Fórmula 1. Aquele mundo fechado do paddock, de grandes patrocínios, de grandes salários, de glamour. O mundo da Fórmula 1 é um mundo de glamour, tá? E eu acho que o que ele estava tentando fazer com os atletas era chamar atenção para o mundo externo, para o mundo fora da Fórmula 1, do qual eles fazem parte, principalmente nos períodos que eles estão de férias, tá? Mas eu acho que o movimento não foi assim, vamos dizer, bem articulado. Eu acho que outras questões acabaram sendo colocadas em prática aí para o movimento não ter uma grande adesão junto a todos os pilotos do grid aí, vamos dizer assim, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Eu não sei se meus colegas têm uma opinião diferente. Como você falou, é diferente, né, do basquete. Desculpa, Walton, pode falar. Não, mas eu enxergo essa questão pura e simplesmente como o que nós abordamos no geral aqui. Tentem achar qualquer outra pessoa preta no circuito da Fórmula 1 que não seja o Lewis Hamilton. Inclusive, quem trabalha a ele são os seus mecânicos, os seus engenheiros de equipe. E aí, torna-se mais uma vez aquela sobreposição no esporte de um atleta negro. Em um esporte elitizado, como nós temos, por exemplo, no golfe, o Tiger Woods, né, as expressões do basquete, até mesmo no futebol americano, que é um esporte popularmente iniciado por brancos, né, e que quando os negros chegam e começam a se sobressair, isso traz essa questão, porque o que nós tratamos aqui é essa questão da minoria de minimizar a pessoa negra, né, até biologicamente, como nós tratamos aí, a Débora, muito feliz nas colocações na questão da eugenia. Então, esse movimento é um movimento solitário do Hamilton. É basicamente solitário, entendeu? Então, assim, é triste ver. E aí, o que acontece? Eu acho que ele vem gerando ainda mais uma antipatia até maior em relação aos demais colegas, pilotos, porque ele está muito próximo, muitíssimo próximo de quebrar todos os recordes da Fórmula 1. E que serão recordes que serão muito difíceis de ser para bater. Não será tão fácil. Eu particularmente achava que os recordes de Michael Schumacher seriam para sempre, né? E o Michael Schumacher é um piloto alemão, né? Então, de certa forma, isso vem a caracterizar talvez essa angústia raivosa dos outros pilotos pelo fato dele ser preto. Tá? Obrigado, pode falar aí, Xande. Não, era justamente isso. Eu queria só comparar com o basquete, né? Cuja maioria das pessoas do basquete americano são pretos, são negros.
Então, é diferente a ação no basquete e a ação da Fórmula 1, que tem uma hegemonia branca. Então, o basquete, as finais da NBA, todos os jogos, né, tá lá a frase escritinha, né? Vidas negras importam. Na Fórmula 1, ele tentou, e ele conseguiu fazer num primeiro momento. Eu acho que respeitaram o primeiro momento do Hamilton, mas não deram uma continuidade. O cara vai falar, toda volta, toda corrida eu vou ajoelhar. Elitizado, branco, que toda corrida ele tem que ajoelhar. Até mesmo com os negros do basquete, teve um que não ajoelhou, você viu? E aí ele foi pular, torceu o pé. Parecia que foi zicado. Ele foi o único que não ajoelhou durante o hino. O único. Ele era negro também. E simplesmente ele se machucou naquele jogo. Então, são processos. Só para explicitar um pouquinho mais, no futebol brasileiro, cujo maior ídolo é o Pelé, os negros não podiam jogar no começo do século XX. O primeiro clube a permitir negro foi o da Gama, no Rio de Janeiro. Ok? Então, todo o esporte nasce, né, essa forma de competição em elites. É um esporte que surge lá dos negros. E aí tem essa segregação. Até mesmo no Brasil miscigenado, como explicitou, ele falou que eu queria falar, se a gente tivesse 20 minutos, mas perfeitamente, né, com toda a maestria. Mesmo em um Brasil miscigenado, você pega Gilberto Freire, você pega Darcy Ribeiro, você vai perceber que existia esse racismo explícito, né? Apesar de não ser na lei, o que dificulta muito mais. Então, imagina o futebol sem negros hoje. Era o que era até a década de 20, 30. Xande, se você me permite, não é que todo esporte surge assim. Na realidade, o esporte surge na população branca, preta, amarela. É a hora que ela é oficializada, ao momento em que ela é federada e confederada, aí é que surgem essas restrições. Eu estava me lembrando que, na minha infância, eu frequentei um clube aqui em Ribeirão, um clube muito popular. Era um clube de classe média baixa mesmo. E as pessoas, para serem aceitas, elas passavam pelo conselho. E eu me lembro quando entrou a primeira família negra nesse clube. E, olha, era um clube de pobres, não era um clube da elite, não, né? Então, é como você falou, embora não existisse na lei, o racismo, ele sempre existiu, né? E ele se manifesta. Eu achei muito feliz a fala e a lembrança do Papa, quando ele faz referência ao racismo no Brasil, né? Embora em moldes diferentes, mas eu gosto de lembrar que 78% da população, das pessoas que foram mortas no Rio de Janeiro no ano passado, eram de negros, né? Então, é muito importante a nossa aula, porque a explicação imediata mas é porque, então, 78%, ou seja, a maioria da população negra é de bandidos. E aí, quando a gente recupera histórias como a que o Papa recuperou, de um pai de família que foi metralhado, né, que recebeu 80 tiros junto com a esposa e com a criança no carro, quando a gente lembra a história da menina Ágata, que foi morta numa ação em uma dessas comunidades no Rio de Janeiro, a gente percebe que não é essa a lógica, né? Que realmente existe uma pré-seleção de quem vai ser abordado e como vai ser essa abordagem, né? Então, é isso. É importante a gente citar também que o esporte, ele é o espaço da política também, né? Apesar, a gente tem algumas polêmicas em relação a isso aí no Brasil recentemente, que o esporte não é lugar para isso, mas quem diz isso não conhece nem esporte e nem política, e nem história, né? Porque a história nos mostra justamente o contrário, né? Desde as Olimpíadas de Berlim, a gente já tem manifestações políticas, né? A gente teve também os Panteras Negras, a gente teve, historicamente, no Brasil, a democracia corintiana. Eu, como palmeirense, invejo essa fase da democracia corintiana, né? Que representou um movimento pró-democracia, que representou uma organização de um time, né? Mostrando que é possível um novo começo, um novo horizonte. A liderança do Sócrates, do Botafogo de Ribeirão Preto para o Corinthians, que vem
trazer todo esse discurso que teve nas diretas já, né? E que foi embora depois disso. Então, assim, o esporte e a política caminham juntos. Por quê? Porque o esporte é o lugar da representatividade, tá? Assim, o Lewis Hamilton, ele sabia disso, ele sabe disso, e fazer o que ele fez só demonstra a importância de continuar ocupando esses espaços e levando discussões pertinentes a esses espaços que muitas pessoas não teriam no seu cotidiano. E invadir o cotidiano dessas pessoas que estão confortáveis com provocações é importante para tirar elas da zona de conforto e fazê-las pensar um pouquinho. Eu ia falar exatamente isso, porque aí é uma questão de opção, né? Você opta o que você faz com aquela sua visibilidade. Então, você atingiu visibilidade, você pode ficar no padrão ou você pode usar para se posicionar diante daquilo que você considera injustiça, avanços necessários, né? E eu acho que o Felipe Neto fez isso. O Felipe Neto fez isso. Pois é, exatamente. Posso falar? Sim, vai lá, Múcio. Então, vou fazer algumas considerações bem rápidas aqui. Primeiro que entrou a Fórmula 1 no assunto, e a galera estava falando que provavelmente vai ser alguma coisa icônica, porque o próximo GP, não amanhã, né? Próximo domingo na Alemanha. E o Lewis Hamilton pode se igualar ao Schumacher com 91 vitórias. Para a galera da NBA, é uma galera que, no geral, tem uma origem muito pobre, né? Principalmente os negros e tudo mais. Eu tive a oportunidade de ver, acompanho dia a dia NBA, estou assistindo todos os playoffs aqui, estava assistindo tudo, né? Final agora acompanhando, e eu vi um programa muito legal sobre o Serge Ibaka, que joga no Toronto, né? Ele é do Congo, assim como vários negros hoje na NBA, né? Tem origem africana, e mostrando então essa origem deles, o porquê que eles lutam tanto que eu acho que eles conseguiram uma coisa, não sei se foi inédita, né, se já tinha acompanhado antes, mas nos últimos eventos de assassinatos de negros, né, que eles pararam a NBA por 3 dias, né, que se recusaram a jogar tudo mais. Então eles têm uma força muito grande disso daí. E um outro, eu não achei o vídeo aqui, estava até tentando procurar alguma coisa, não sei se vocês viram. Eu acho que é um vídeo de um angolano que mora aqui no Brasil, que ele fala a diferença entre negro e preto. Como a gente usa essa discriminação às vezes, que quando a gente se refere a alguma coisa boa, a gente usa a palavra preta. E quando a gente se refere a alguma coisa ruim, a gente usa a palavra negra. Então, por exemplo, quando você ganha na loteria, você ganha uma grana preta, mas a peste é negra, por exemplo, né? Então ele fala essa diferença, assim, alguma coisa. Eu vi esse vídeo, é legal. Eu também vi. É muito legal. E a galera do primeiro e do segundo tá aí para ver, não sei se às vezes reparam ou não, mas todo dia no comecinho da minha aula tá lá a hashtag, né? Ou Black Lives Matter, ou chega de racismo, alguma coisa, né? Porque eu acho que qualquer tipo de discriminação, né? De essa separação, seja racial, seja qualquer outra... de qualquer outra origem é péssimo para quem sofre, né? Enfim, valeu. Valeu, Madu. Obrigada, moça. Valeu, Múcio. Eu queria perguntar. A gente estudou África do Sul com o Xande, e ele comentou sobre o apartheid, depois que acabou, uma delas falou que não faria o apartheid ao contrário. Nos Estados Unidos, não teve nenhum momento em que aconteceu isso, tipo uma... Travou, Ana. Travou, Chay. Ana, travou a pergunta. Brancos. Voltou? Ou ainda não? Voltou. Em nenhum momento nos Estados Unidos eles pensaram em fazer uma exclusão dos brancos? Bom, aí cai dentro da diferença populacional, né? Nos Estados Unidos, a população negra ela é minoria. Como a gente falou aí, tem 14%. No Brasil tem 52%. Entendeu? Na África do Sul, você tinha 11% de brancos. Só que a elite econômica é branca, né? Então você pega as minas, as indústrias, as terras,
é a elite branca que é dona disso aí. Tem uma questão básica nisso daí, é como os brancos chegaram na África e como os negros chegaram nos Estados Unidos. Isso é básico também, né? Também. Porque os brancos na África do Sul, quem chegou primeiro, né? quem chegou primeiro na África do Sul foram os holandeses e depois os ingleses. Foram arrancados da sua terra e foram escravizados, né? Então, essa ideia do racismo invertido, eu acho que é uma alegação... eu acredito que foi o seguinte, quando o Mandela falou isso, ele queria fazer um país, tanto é que ele explica isso até pela cor da bandeira da África do Sul, Ana. Isso, eu mostrei o discurso do Mandela. Ele fala da bandeira multicolorida da África do Sul, que é um lugar para todos, tá? Sim. Então, ele disse isso, não é porque nós negros somos maioria que agora faremos um racismo inverso, entendeu? Ele quis unir o país, e tanto é que isso daí ele fica nítido e notório a partir de uma Copa do Mundo de rugby que aconteceu na África do Sul em 1995, logo após a queda do apartheid. Então aí ele se mostra como o grande líder da África do Sul dos brancos e dos negros. Tanto é que ele não demite ninguém do antigo gabinete branco, muito pelo contrário, ele traz negros para trabalhar com brancos, mostrando a união das raças na África do Sul. É uma coisa que a gente teve que fazer uma redação, a Lucimara passou para a gente sobre a representação negra nas mídias. E é um negócio que eu não lembro quem falou para a gente que mais de 50% da população brasileira é negra. E eu sempre fico chocada quando eu ouço isso, porque eu falo, gente, na TV não tem negro, tipo, tem muito pouco. E como eles são inferiorizados na TV também, né? Ô Lauren, deixa eu só te fazer uma comparação com você. Se você prestar atenção nesse esquema racial brasileiro, a proporção brancos e negros, você fazer uma comparação com o México é um país também de maioria indígena. Se você vê as novelas mexicanas, os filmes mexicanos, até os seriados mexicanos, você vai perceber que praticamente não existe índios lá. É só a população branca padrão estadunidense. Já percebeu isso? As meninas de olho azul. Então. Tipo, eles escondem, mas eu não entendo por quê. E mesmo quando aparece negro, tipo, na novela, é sempre muito estereotipado. É a mesma coisa quando aparece um gay. Quando aparece um gay, é aquela figura do homem que é feminino, que quer usar roupa. E é muito chocante ver que, na verdade, não é como na TV. E o Papa falou isso pra gente, que a televisão é uma ferramenta da elite. Foi ele e o Edu, eu acho, que um completou o outro, que a televisão é uma ferramenta da elite para controlar a população, porque ela mostra o que ela quer que as pessoas vejam. É exatamente isso. Isso é o racismo cultural, né? É como o racismo ele se reproduz na dinâmica da cultura, nas nossas práticas sociais, nos nossos gostos, na nossa noção de estética, de bonito, de feio, de certo e errado, de justo e injusto. Até pouco tempo, os algoritmos do Google diziam isso muito claramente. Se você colocasse lá tranças bonitas e tranças feias, você ia encontrar tranças bonitas, tranças loiras de mulheres brancas, e tranças feias, você ia encontrar penteados afros. Então, isso é o racismo estrutural, é como isso se reproduz na cultura e também nas estatísticas, né? Quantos negros são professores universitários? Quantos professores negros nós tivemos na nossa trajetória na escola e na universidade? Quantas pessoas negras estão em cargos de comando e chefia nas corporações econômicas, no Estado, na política, enfim. Isso vai se reverberando em todos os espaços. Nós somos brancos, de uma classe média. Então, na nossa sociedade, nós fazemos parte de uma elite. E nós vamos conviver com essa elite, querendo ou não. Então, é importante que nós abramos os nossos olhos para espaços com os quais nós não estamos em interação diretamente. Porque, se nós não virmos isso, nós nunca vamos conseguir perceber uma injustiça que nos rodeia e que nos é invisibilizada o tempo inteiro. Eu acho que não precisa ir muito longe, né? Se a gente olhar para a estrutura das escolas particulares, quanto por cento dos nossos alunos são negros?
E quantos por cento desses negros são bolsistas? Né? E eu queria entrar em um outro cuidado que nós precisamos ter, que é a regionalização do Brasil, Lauren. Ok? Nós vivemos em uma cidade, por exemplo, cuja maioria não é de negros. Assim como o estado de São Paulo, a maioria não é de negros. Então, o Brasil ele teve diferenças na sua regionalização. Então, o nosso processo de incorporação, de crescimento social e urbano, foi um processo pautado nos imigrantes italianos. Assim como o Nordeste, houve um grande conteúdo de negros. Nós temos negros, sim, mas quando você traz uma porcentagem de negros Brasil, nós temos uma porcentagem de negro separadamente. Então, no estado de São Paulo, nós temos mais brancos. No estado do Rio de Janeiro, nós ainda assim, mesmo tendo mais negros que São Paulo, nós temos mais brancos. E essa elite é detentora, esses brancos, é a representatividade daquilo que passa para o Brasil. Então, por exemplo, quando você vai passar a praia de Copacabana, sim, tem mais brancos na praia do que negros. Quando você vai passar a praia da Barra da Tijuca, sim, tem mais gente. Quando você faz uma novela mostrando o Leblon, se você fazer a per capita do Leblon, você vai ver que tem mais população branca do que negra. Então, depende daquilo que está mostrando também. Muito cuidado. Então, se eu quero mostrar uma sociedade, se eu quero fazer a novela Rei do Gado em Ribeirão Preto, tem em 1865, 70% da população de Ribeirão Preto era de italiano ou descendente de. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ok? Então, esse racismo é intrínseco, mas principalmente essa distribuição entre negros e brancos é regionalizada. Mesma coisa se você for para Salvador, o número de negros é muito maior. Então, quando você vai representar Salvador em algum processo, você vai representar Salvador, logicamente, com o maior número de negros, ok? Então, muito cuidado com aquilo que está sendo representado também. Não tirando nenhum conceito. Há o elitismo, há o racismo estruturado, há tudo isso que já foi totalmente desenrolado aqui. Mas muito cuidado com números gerais. Esses números gerais podem causar um erro de concepção. Então, sempre, as cidades globais do Brasil são o Rio e São Paulo. As elites dominando, a maioria da população de São Paulo é de descendência europeia. Então, muito cuidado com isso em uma proposta de redação. Okay? Mesma coisa do Rio Grande do Sul. Se eu for mostrar um vídeo da história do Rio Grande do Sul, eu vou ter que ter personagens centrais negros? Lógico que não. Teve colônia alemã, colônia italiana, então muito cuidado. Ok? Mas eu entendo o seu ponto de representatividade. É que não chega nenhuma... O jornal de Manaus não chega aqui para mostrar... O jornal do Nordeste não chega aqui. Entendeu? Então, nós não sabemos. A nossa visibilidade é sobre uma mini Europa dentro do Brasil. Sobre o regionalismo. Então, o seu jornal tem branco porque a maioria da população é branca. O representante negro da Globo é o Haroldo, que é de Ribeirão Preto, né? Grande botafoguense, Heraldo Pereira. Microfone, Ana. Seu microfone. Microfone. Xande, pensando até por essa ótica, você não acha que até quando se escolhe a temática e a região que vai ser trabalhada, isso já está expresso? Já está expresso. Se você pega Manuel Carlos, por exemplo, era o grande cara do Leblon, entendeu? Leblon, né? Então, novela não era a área representada, né? Em relação a essa questão do jornalismo, eu acompanho bastante coisa, né? Até porque meu marido é jornalista, é do sindicato, mas não me parece que seja uma coisa de representatividade das regiões específicas, não. Mas eu acho que é até um dado para a gente buscar, né? Eu acho que é interessante ver. Eu vou buscar isso daí, vamos ver como é que é, né? No Nordeste, no Norte. Não, eu acho que também acontece isso. Porque nós tivemos mais de 50% da população de italianos, né, em Ribeirão Preto, mas depois também, mas antes nós tivemos também processo de escravidão aqui, né? Então, você tem uma população negra considerável, né? Considerável, né? Então, essa proporção aí, eu não sei exatamente qual é.
Mas é claro, a gente sempre tem que tomar cuidado antes de fazer uma avaliação fechada. Eu acho que a generalização é de se muito assustar perigosa. que você não tenha apresentadores, por exemplo. Hoje, depois de muito tempo, você tem a Maju Coutinho, né? Que depois de ter sido achincalhada, agredida, ofendida, tal, a Globo acabou acendendo ela a apresentadora, né? Foi bem legal. Tem a Glória Maria também, mas proporcionalmente é ínfimo, né? É bem menor, né, a proporção. Eu posso fazer uma pergunta aqui, mais ou menos uma Deve, dúvida, Rafa. por favor? É o seguinte, eu estava esperando um pouco de tempo aí. Assim, é verdade que nos Estados Unidos, numa verdade, o nacionalismo americano ele foi usado para, assim, deixar os negros em uma classe inferior do que os dos brancos, porque até mesmo na classe militar os negros eram rebaixados, eles não podiam lutar na guerra, eles eram apenas, sei lá, faxineiros e cozinheiros. Então é verdade isso, realmente? Bom, posso começar aqui, pessoal? Vamos lá? Ô Rafa, seguinte, ó, esse tipo de discriminação que você falou das Forças Armadas dos Estados Unidos, isso aí realmente acontecia. Mas a origem de todo esse preconceito nas Forças Armadas americanas vem do que o Walter tinha explicado do darwinismo social. Tá? Isso foi aplicado nos Estados Unidos. Exceto a cargos muito baixos na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, você não tinha uma representatividade negra dentro dos batalhões formais do Exército americano, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, teve até um pelotão teste formado somente por negros, que foram combater na Itália, e chegando na Itália, eles com uniforme americano, eles foram, assim, questionados, mas vocês são americanos mesmo? Não pode ser, vocês são negros? Como que vocês estão fazendo parte do exército americano? Porque não era uma coisa que era comum de se ver, exceto, assim, mecânico, cozinheiro, faxineiro, esses postos eram ocupados dentro do exército. Mas esse tipo de discriminação, ele rolava em todos os tipos de exército que nós tínhamos aqui. Inclusive até no Brasil, quando a gente vai ter a revolta na Marinha, no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata em 1910. Maus tratos, castigos físicos e os negros subalternos aos brancos. Tá? Esse problema do racismo da nossa aula foi abordado nos Estados Unidos, mas ele é um tema muito amplo e complexo, porque ele abrange boa parte do mundo. E a grande luta hoje com o desenvolvimento das mídias sociais é exatamente combater esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio aí. Aliás, tem uma música genial do João Bosco, né, com Aldir Blanc, falando da revolta da Chibata, né, falando do... Sim, o Almirante Negro, né? O Almirante Negro. João Cândido. O Almirante Negro. As pedras pisadas do cais. Eu ia falar justamente isso da revolta de Chibata. Lembrando que muitos negros se alistavam no exército, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, por falta de condição. O Papa trouxe muito bem aí. Uma forma de sobrevivência. Uma forma de sobrevivência, né? Então não tinha salário, não tinha emprego. Então você precisava se alistar para ganhar ali uma bolsa básica. E aí você não conseguia chegar às altas patentes, claro que não. Porque você era totalmente... existia várias artimanhas feitas pelos comandantes para que os negros não chegassem aos altos postos. Né? Tem aquele filme Homens de Honra, com o Cuba Gooding Jr. e com... Acho De Niro, não é? Isso, com o De Niro. Que é muito legal. O primeiro mergulhador dos fuzileiros da Marinha Americana. Muito bom, um filmaço. E ele falava, você nunca vai ser mergulhador. Como também na natação não temos muitos negros, né? É um outro, acho que é elitizado. Natação é gritante, né? Verdade. Natação é gritante. No meu esporte favorito, no hipismo, também não.
Eu achei que o seu era o polo. Ai, piso. Achei que era o polo. É golfe. Golfe. Pergunta, gente. Vamos lá. Não é uma pergunta, é assim, eu assisti o filme Infiltrado na Clã, né? Faz tempo que eu já tinha assistido, mas assisti de novo pra lembrar. E no final do filme aparece a bandeira dos Estados Unidos, só que invertida. Tipo, em vez dela tá... Qual filme? O Infiltrado na Clã. Em vez de azul com as estrelas estarem no canto superior esquerdo, tá embaixo. É algum motivo? Tipo... É uma mensagem subliminar para você pensar sobre as coisas que acontecem lá dentro. Todo mundo acha que lá é Disney, McDonald's, Coca-Cola, não tem problema. Não é assim, hein? O sonho americano. Terra da Liberdade. Vai lá falar para os caras lá excluídos lá. American Way of Life. E não pode nem tomar uma birita na rua, hein? Os moradores de rua não podem nem tomar uma birita na rua que vai preso lá. Mesmo sendo morador de rua. Gente, eu tenho só mais uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes pode ser muito idiota, só que eu penso muito sobre ela. É certo falar raça, tipo, raça negra, raça branca, porque eu comparo pelo menos com a raça de cachorro. Eu falo, não é porque o cachorro tem pelo preto que ele é diferente do que tem pelo branco. Aí eu sempre fico me perguntando, é certo falar raça? Quer falar, Débora? Eu acho que a gente tem isso difundido, né, dentro do nosso aprendizado desde muito cedo, né? Mas, assim, particularmente eu considero correto usar a palavra etnia, porque, na realidade, dentro até mesmo das populações negras, apesar do tom de pele escuro, quando você olha para essas populações, quando você olha para o continente africano, você tem muitas particularidades, né? Então, apesar do tom de pele, você tem princípios muito diferentes, vindo de países muito diferentes, com culturas muito diferentes. Então, assim, o correto mesmo, ao meu ver, é usar etnia, tá? Porque a gente não tem material genético suficiente para distinguir realmente a gente, né, perante algo tão ínfimo assim. Então, eu particularmente prefiro usar etnia. Perfeito, concordo. Mas aí chega uma banda de samba e põe o nome Raça Negra. Então, eu tenho uma observação a fazer. Existe toda uma ressignificação do movimento negro sobre o conceito de raça. Isso é importante também, porque o que é o conceito de etnia, né? O conceito de etnia, ele engloba aspectos físicos e culturais de um povo, né? Então, por isso que é mais correto a gente usar o conceito de etnia. Porém, ao longo do tempo, como a nossa sociedade se referiu aos negros como raça, e o movimento negro surgiu nessa contextualização, houve todo um movimento de ressignificação e revalorização dessa ideia de raça negra como uma raça que traz algo, que contribui com a história e que tem uma simbologia própria, né? Então, no plano da ciência, eu concordo que o termo raça é equivocado, mas quando a gente pensa historicamente, essa significação, ela também tem, dependendo do contexto em que nós a pensamos, ela muda o seu sentido, né? No contexto do movimento negro, por exemplo, ela é um conceito identitário. Então, por isso, por exemplo, você tem bandas com o nome Raça Negra. Eu acho que a gente vai ter que aprender a olhar muito pelo olhar dessas pessoas, né? Por isso que eles ressignificam tanto esses termos, como, por exemplo, o Mussa estava citando ali, que tem um movimento aí para que se troque, então, o termo negro pelo termo preto, né? E que, para nós, a gente às vezes fica até com medo, né? E agora? Como que eu falo? Como que eu me refiro? Como que eu chamo? Porque e tem uma divergência sobre isso, viu, Débora? Porque na sociologia, por exemplo, negro é posição política também. E também negro engloba não só preto, mas pretos e pardos. Então existe toda uma problemática em torno da questão do negro e do preto. Essa é uma delas, mas a gente não pode resumir só essa também.
Eu discuto muito com os meninos quando eu falo em genética, que inclusive negro não é cor, né? Preto é cor, negro não é cor. Negro é ausência de cor. Então, eu não acompanho de perto, nem acho que conseguiria fazer isso, o movimento negro, mas eu vejo muito eles se posicionando como pretos. Sim. Porque a gente aprendeu que preto é um termo pejorativo, e na real não é um termo pejorativo, né? Preto Tudo depende da forma como você utiliza, né? Exatamente. Mas é porque ele era utilizado num contexto racista, né? O fulano preto, tal, como se isso fosse minimizasse a pessoa, como se aquilo ali diminuísse a pessoa. Então, aparece que a palavra negro ameniza isso, mas, na real, não há problema nenhum em se usar, né, o termo preto como identidade desse grupo, né? Mas eu não sei como é que é essa discussão, mas eu vejo muitos... Eu lembro que eu tinha uns negros, né, de uma família, e eles usavam 100% preto, era uma camiseta, eles eram muito ativos, tal, então a camiseta era 100% preto, tá? E eu achava bonito aquilo lá. Ô, Ana, tem uma história do Cortella que é muito louca. A história dele, tá ele e um professor negro numa biblioteca na faculdade, e chega um aluno para falar com o professor negro, e aí ele fala assim, ó, eu queria falar com aquele professor, não, mas qual? O professor de cor. Aí o professor negro sabia que era com ele, né? Aí ele falou assim, não, eu sou o professor preto, eu sou preto, de cor é você, sabe por quê? Você nasce rosa, depois você fica branco, você tá doente, você fica meio amarelado, esverdeado, e quando você morre, você fica cinza. Quer dizer que você que é de cor, eu sou preto. Do começo ao fim. Ele falou, eu nasci preto, cresci preto, eu vou morrer preto. Eu sou preto. De cor é você. Você nasceu rosa e ele passa por várias coisas até chegar no cinza. Uma baita de uma sacada. Mais perguntas, pessoal? Tudo bem? Não, tudo bem. Luana, silenciosa. Júlia. Tudo certo? Lauren? Então, tá bom. Podemos encerrar, então? Tudo bem? Tá, gente, foi um prazer estar aqui, foi muito legal, muito bacana mesmo. Agradecer a nossa equipe aí de feras, Débora, Valtão, Henrique, Alê e o Papa, muito obrigada. Valeu, galera, tamo junto. Ele não esteja aqui, o Edu. Abre as câmeras para tirar foto, então. Abre as câmeras. Vamos ver, Luquinha. Caramba, para que essa... Vamos, Luana. Essa é a hora mais difícil. Essa é a hora mais difícil. É porque eu não sei, né? O povo do segundo, do primeiro. Mas o Luana, o Capelli vão abrir. Pô, eu sei que o povo do segundo tem bastante gente, né? Eles podiam abrir a câmera, 2 segundos. Aonde tem uma câmera que tá bolinha vermelha, vocês tiram a bolinha vermelha e abre a câmera e a gente vê vocês. Tem que ver você na foto. Você tira, Capelli, por favor? Obrigada. Avisa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, capa. Muito bem, valeu, gente. Valeu, gente, tamo junto. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau, Cris, obrigado, valeu. Valeu, Débora, Ana Paula, Xande, Valtão, Henrique. Tamo junto. Valeu, meninos. Meninas, tchau. Valeu. Obrigado, Paulinha, obrigado, viu? Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, um abraço. Tchau, Ana. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, Henrique. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina.